Hoje é o nosso último encontro antes da consagração e renovação na festa de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio, que é agora na sexta-feira. Na sexta-feira, então, uma semana, né? Uma semana. Como é que estão os exercícios espirituais de vocês? Seguindo bem? Espero que sim. Caso queiram partilhar algo, queiram acrescentar algo, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade para me interromper. Fiquem à vontade para me interromper. Mas como falado aqui, vamos começar com a oração, né? Convém que tudo que é de Deus comece com oração e termine em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós e favorecei-nos de modo que tenhamos um encontro que tenda cada vez mais ao vosso imaculado coração e assim ao sagrado coração de Jesus, vosso Filho e Senhor nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciemos então. Capítulo 7 e 8, capítulos finais do Tratado da Verdadeira Devoção. Espero que vocês tenham lido o tratado ou estejam próximos a concluir a leitura. Ela não é de todo obrigatória para a consagração, mas, meu Deus, a gente vai ler um documento que a gente não leu? Quer dizer, a gente vai assinar um documento que a gente não leu, perdão. Tudo bem que a gente vai ler a fórmula, né? Mas e toda a formação que aquela fórmula pressupõe, né? Eu tenho tentado trazer aqui, né? Essa formação, que é o mais importante de tudo, né? Mais do que o livro em si é o conteúdo do livro, que pode ser passado de outra forma, né? Tanto é que a gente tem audiobooks, etc. Né? O conteúdo é o mais importante em si, mas que coisa maravilhosa são as palavras de São Luís. Que coisa maravilhosa é o conteúdo nas palavras do próprio São Luís. Tem coisas aqui que são deliciosas de se ler. Deliciosas. E eu estava aqui com um livrinho chamado Saltério, de São Boaventura, que é um dos meus livrinhos favoritos devocionais à Virgem Maria, porque é de uma doçura impressionante. Tudo que está ali no Saltério eu posso falar com as minhas palavras, sabe? Informação, posso comunicar às outras pessoas, mas que maravilha são as palavras do próprio São Boaventura, que é doutor da Igreja, é o santo que compôs esse livro maravilhoso de orações à Virgem Maria. É diferente. É diferente. O coração de quem escreveu é bastante diferente do meu, muito mais dilatado, muito mais puro. Um coração santo, né? Um doutor da Igreja. Então, mais do que só o conteúdo verbal, as palavras do santo, a gente percebe o coração dele, né? Que moveu ele a escrever coisas tão maravilhosas sobre a Virgem Maria e que tanto tocam o nosso coração. Não é diferente com o Tratado da Verdadeira Devoção. Inclusive, acho que são duas obras muito complementares. Muitíssimo complementares. Deixa eu ver se está aqui.
fácil que eu pego e mostro para vocês. É um livrinho muito pequeno, muito bom e muito barato. Perfeito, perfeito, encontrei. O Saltério de São Boaventura. Olha, um saiu pela editora Vozes e o outro pela Ave Maria, mas os dois chegam a aparecer meio que complementos até, do ponto de vista de edição, né? É uma delícia, eu recomendo bastante aos consagrados. O Saltério de São Boaventura. Se chama Saltério porque são salmos em honra à Virgem Maria. São 150. E aí a gente tem as orações pequenas. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma saudação toda especial à Virgem Maria. Após a recita desse salmo. E é de uma doçura impressionante. Mas voltemos ao Tratado da Verdadeira Devoção. Fechando esse parênteses. Pertinente. Porque a gente hoje vai falar da nossa vida após consagração, não é? E aí está um excelente meio de se manter crescendo nesse afeto pela Virgem Maria e desenvolvendo essa doçura, esse amor e essa ternura no trato com ela. O Saltério de São Boaventura é um dos meios mais maravilhosos para isso. A gente vai ver outros. Mas vamos que vamos. Não é à toa que eu trouxe isso. Capítulo 7. O primeiro dos dois últimos capítulos de que vamos tratar hoje. Efeitos maravilhosos que esta devoção produz numa alma que lhe é fiel. Meu querido irmão, convencei-vos de que, se vos tornardes fiéis às práticas interiores e exteriores desta devoção, que vos indico em seguida. Artigo 1. O conhecimento e desprezo de si mesmo. Alcançaremos esse conhecimento e desprezo de nós mesmos. Soa estranho em meio a uma cultura que nos ensina a importância do amor próprio. Não é? É bastante estranho esse linguajar que alguns santos utilizam. Desprezo de si mesmo, conhecimento e desprezo de si mesmo. Ué, não devemos nos amar? Deus não nos ama? Ué, Deus não nos ama, então por que eu vou desprezar a mim mesmo? É importante entender que quando os santos falam de desprezo de si mesmo, como é o caso de São Luís, que é um santo que dá uma ênfase muito grande à ascese, a esse esforço para a alma ascender espiritualmente, elevar-se para cima de si mesma, né? Amadurecer espiritualmente, em outras palavras. Quando os santos como São Luís usam palavras tão duras para descrever o nosso processo de purificação, eles estão querendo dizer que a nossa natureza, pelo pecado original, é decaída. Nós somos seres, essencialmente, em termos de essência mesmo, bons. Porque tudo que Deus faz é bom e somos feitos por Deus, somos criaturas de Deus. Inclusive, o ser humano é a criatura síntese de toda a criação. Ele tem corpo, como o reino mineral, como dizem, né? Os clássicos. Ele tem vida, como é o próprio do reino vegetal. Ele se movimenta, ele tem impulsos, ele tem inclinações, tem paixões, como o que é próprio do reino animal, e tem inteligência e liberdade, intelecto e vontade, como os anjos também. Os anjos são inteligentes, mais do que nós, inclusive, e têm liberdade como nós. Tem livre-arbítrio, que pode ser bem usado ou mal utilizado, né? Mal utilizado gerou os demônios. Então, da mesma forma, os demônios também são essencialmente bons, porque foram feitos por Deus.
mas se deformaram tanto que se tornaram coisas desprezíveis. Aí fica um pouco mais fácil da gente entender o que São Luís quer dizer. Vejam, a linguagem que está nas Sagradas Escrituras, tratando do céu e tratando do inferno, ela é altamente simbólica, mas não num sentido só psicológico, digamos assim. Tipo, o céu e o inferno, eles são realidades apenas psicológicas. Tipo, eu tô no céu nessa vida, eu tô no inferno nessa vida. Não. O céu começa nessa vida e o inferno começa nessa vida. Mas não se resume a essa vida, é sobretudo em outra, está no outro plano, e está no plano da eternidade, porque a eternidade começa aqui, não é verdade? Nesse reino de coisas temporais e passageiras. Mas disse isso porque, da mesma forma que é possível, no céu só tem santos, concordam? Concordam. Mas aqui na Terra existem santos também, não é? São Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa, quando eram vivos, né, eram santos, santos vivos. E certamente temos santos vivos hoje também, que serão canonizados amanhã, outros que não serão, mas pessoas que estão levando vidas santas. Então, em certo sentido, para essas pessoas, o céu já está começando aqui. O céu já está começando aqui. Num outro sentido, também para algumas o inferno já está começando aqui. Já está começando aqui. E quando a alma se condena, a alma humana, ela acaba por se tornar também um demônio, como os anjos decaídos. São seres essencialmente bons, foram feitos para serem bons, mas se tornaram seres desprezíveis, né? Os demônios. Ninguém discorda disso. É disso que São Luís está falando, da nossa degeneração. Ela é intrínseca, da mesma forma que somos seres essencialmente bons, sonhados por Deus, desenhados por Deus, desejados por Deus, feitos para sermos pessoas maravilhosas e que amam e fazem da sua vida um grande ato de amor. Por nós mesmos somos incapazes de fazer isso porque existe uma coisinha chamada mácula do pecado original, que tira a nossa inclinação para o bem, poda ela, né? E nos coloca uma inclinação para o mal que é gigantesca. De modo que até as coisas mais elevadas que buscamos fazer estão infectadas de uma espécie de segunda intenção. Na maioria esmagadora das vezes. Daí o desprezo de si mesmo, que São Luís fala, esse desapego de mim mesmo, do meu egoísmo, das minhas segundas intenções. Até quando eu faço um bem ao meu filho, à minha esposa, ao meu esposo, lá no fundo eu tenho uma outra intenção. Eu tô querendo ser querido, eu tô querendo ser reconhecido. Não é um bem tão gratuito assim. Ou, por exemplo, quando eu vou ajudar alguém que está passando fome, talvez seja somente um desencargo de consciência. Ou talvez seja algo bom mesmo, mas com uma dose de desencargo de consciência. Também. Tipo, alívio. Eu estou fazendo isso pelo outro, mas com uma forma de me satisfazer também. Sobretudo de me satisfazer. Não é tão gratuito assim, sabe? Mas é possível amar com amor gratuito? É. Só que isso pressupõe a graça de Deus e pressupõe o estado de graça. O amor ágape. Não é? E pressupõe um caminho de maturidade espiritual enorme. Né? Enorme. Que pode se passar rapidamente, a depender de qual seja a nossa disposição de coração, como foi o caso de Santa Teresinha, que amadureceu espiritualmente muito rápido. Aos 24 anos de idade, faleceu,
uma das santas mais famosas da igreja, uma grande mestra de vida interior, ela amadureceu espiritualmente muito rápido, né? Um curto período de tempo. Mas isso não quer dizer que não tenha sido um caminho, que ela não trabalha muita coisa em si mesma. Ela teve, todo mundo tem. E para nós podermos crescer nesse amor desinteressado, ou seja, amar as pessoas, amar o mundo, com o amor que Deus ama, não com o meu amor, não com o amor de Silas, não com o amor, com o amor propriamente meu, que sempre tem essa essa inclinação natural ao egoísmo e que é tão insuficiente e que é tão frágil, que é tão passível de variação, tão inconstante, né? Para eu poder amar com o amor que Deus ama e não somente com o amor que eu amo, ou seja, poder contar com as forças de Deus nesse amar, não somente com as minhas pobres e miseráveis forças, eu preciso, entre outras coisas, conhecer a mim mesmo, para renunciar a mim mesmo naquilo em que eu estou inclinado ao erro, ou naquilo que eu chego a errar de fato. Errar no sentido de me afastar de Deus mesmo. É necessário que eu diminua para que Cristo cresça em mim. Eu não vou deixar de ser eu, mas Deus vai ser eu comigo, em certo sentido. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Seremos nós a agir, a fazer as coisas, a decidir, mas não será a nossa força e não será a nossa graça movendo as nossas ações. Será a graça de Deus, será o amor de Deus. Para isso acontecer, é necessário esse esvaziamento de mim mesmo. Para esse preenchimento de Deus e da graça de Deus em minha vida, eu necessito me desapegar das criaturas, como foi falado no encontro anterior, usando as palavras de São João da Cruz, o desapego das criaturas, né? E eu sou uma criatura, desapego de mim mesmo também, portanto. Esvaziamento de mim mesmo para me preencher de Deus. Eu não deixo de ser eu mesmo por estar me esvaziando. Eu deixo de ser eu nas coisas ruins. Mas eu continuo sendo eu e sou uma versão até melhor. E cada vez melhor à medida que me mantenho fiel, por causa da graça de Deus, que começa a se acostumar e estar presente no meu coração. Então esse é um efeito maravilhoso, que essa devoção produz numa alma fiel a essa devoção. O conhecimento de si mesmo é um autoconhecimento muito se propaga por aí, especialmente por conta da cultura New Age, né? Nova Era. O autoconhecimento, né? A cultura de autoconhecimento. Conheça a si mesmo, e etc. Então, legal. Mas sempre por uma vertente positiva. Nada contra, mas se o autoconhecimento ele é verdadeiro, ele é sincero, ele vai nos conduzir a um encontro com nós mesmos, né? Que é por vezes muito incômodo, porque a gente não vai encontrar somente coisa boa no exame do nosso coração e de quem nós somos, daquilo que nos move, das nossas inclinações, daquilo que a gente deseja. Então, pode ser que seja, e muito provavelmente seja, e não raro seja, um autoconhecimento parcial e bastante afetado. Eu devo conhecer o que eu tenho de positivo? Eu devo conhecer minhas aspirações elevadas mais profundas? Com certeza. Mas eu não deveria ter medo de me encarar com o meu lado sombrio, digamos assim. Eu preciso reconhecê-lo
precisou aceitá-lo, não no sentido de que síndrome de Gabriela, eu sou assim, você sempre assim, mas de aceitar que é uma realidade, eu tenho esse lado, eu tenho essas inclinações, para só depois aceitando, lidar com isso, lidar com isso. E irmos com a graça de Deus superando a nossa inclinação à mentira, nossa inclinação à preguiça, nossa inclinação ao erro, nossa inclinação à mediocridade, nossa inclinação a todo tipo de... ao desamor, à indiferença, às pequenas ou às grandes traições. Enfim, não gostamos, né? Não costumamos gostar desse olhar para dentro, quando o olhar para dentro nos revela algo que lá no fundo a gente não gostaria de ver. Mas se a gente quer encontrar essa trindade que inabita a nossa alma, ou seja, que está lá no fundo do fundo do fundo do coração da gente, a gente tem que passar por essa mata escura. A gente precisa passar por essa mata escura e continuar nesse contínuo mergulhar na nossa alma em busca de Deus. Né? Porque a Trindade habita o fundo da alma que está em estado de graça. Lá quando eu, no que há de mais eu, na verdade é a Deus, a Trindade. A Trindade. Então é um esvaziamento de si mesmo para ser preenchido por Deus. E se tem alguém que viveu isso muito bem em vida, foi a Virgem Maria. Não dá pra gente dizer que a Virgem Maria é uma pessoa sem personalidade. Muito pelo contrário. É a personalidade mais marcante da história da igreja depois do próprio Cristo, nosso Senhor. Mas ela era completamente esvaziada de si mesma para ser plenamente preenchida pela graça de Deus. Ela tinha personalidade, a identidade, a singularidade dela. Olha só, é a Virgem Maria. Mas ela alcançou essa plenitude de personalidade, curiosamente, por esvaziar-se a si mesma para ser preenchida pela graça de Deus. Esse desprezo de si mesmo não é um fim, ele é um meio para algo maior. Ele é parte, é um instrumento, uma ferramenta, digamos assim, para que nós possamos alcançar uma alegria que não nos é acessível de outra forma. Não é. E vamos ao artigo 2 do capítulo 7, participação da fé de Maria. São Luís fala uma coisa maravilhosa aqui. A Virgem Maria, ela não necessita mais da fé que ela tinha. E isso não é invenção da cabeça dele. Não é um exagero nem nada do tipo, porque a gente tem, numa das cartas de São Paulo, o apóstolo afirmando que tudo vai passar, só o amor permanece, né? Tudo passa, inclusive a fé e a esperança. As três virtudes teologais, fé, esperança e caridade, só fica a caridade, só fica o amor. Porque não tem mais fé se você já está no céu. Você está tendo um contato direto com aquela realidade em que você acreditava, em que você baseava a sua vida, né? Você vivia em função daquela realidade, mas era uma realidade invisível. Era uma realidade que carecia de fé, né? Para ser assimilada. Hoje a Virgem Maria vive uma experiência completamente direta com a graça de Deus e totalmente direta com a graça de Deus. A gente não. A gente sabe que Deus está presente aqui, está presente aí, a onipresença de Deus é um fato, mas a gente não tem uma experiência direta com a realidade de Deus. Muito menos tipo, constantemente. Não é? Com
reino dos céus, etc e tal, mas a Virgem Maria viveu essa fé enquanto ela estava aqui. E essa fé é gigantesca. É um maravilhoso depósito. Depósito, um tesouro. Uma riqueza que é distribuída entre os seus mais fiéis servos, digamos assim. A mesma coisa com a esperança. A virtude teologal da esperança. A gente espera em Deus, mas a gente espera porque ainda não aconteceu, né? Para a Virgem Maria já está acontecendo, ela está lá do outro lado do céu, para os apóstolos já aconteceu, estão lá com Deus, eles não têm o que esperar. Só o amor permanece, o amor a Deus e o amor ao próximo, na transição dessa vida para outra. É a única coisa que fica, é a única coisa que é levada. Então, a fé da Virgem Maria, uma fé pura, diferente da fé de todos os outros santos que tiveram a mácula do pecado original e se purificaram com o passar do tempo, né? Foram se tornando pessoas cada vez melhores, cada vez mais santas, cada vez mais leves, cada vez mais amorosas, mas a gente não pode dizer deles a mesma coisa que a gente pode dizer da Virgem Maria, que eles tiveram a fé pura, pura, pura desde o começo. A Virgem Maria teve. São Luís fala uma coisa muito bonita aqui. Quanto mais, portanto, ganhardes a benevolência dessa princesa e virgem fiel, tanto mais profunda fé tereis em toda a vossa conduta. Uma fé pura que vos levará à despreocupação por tudo que é sensível e extraordinário. Uma fé viva e animada pela caridade, que fará com que vossas ações sejam motivadas por puro amor. Uma fé firme e inquebrantável como um rochedo, que vos manterá firme e constante no meio das tempestades e tormentas. Uma fé ativa e penetrante, que, semelhante a uma chave misteriosa, vos dará entrada em todos os mistérios de Jesus Cristo, nos novíssimos do homem e no coração do próprio Deus. Olha só, o Sagrado Coração de Jesus. Fé corajosa que vos dará empreender sem hesitações e realizar grandes coisas para Deus e a salvação das almas. Fé, finalmente, que será vosso fanal luminoso, vossa via divina, vosso tesouro escondido da divina sabedoria, e vossa arma invencível, da qual vos servireis para aclarar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, para abrasar, isso é, esquentar, os tíbios, os mornos e os que necessitam do ouro candente da caridade, para dar a vida aos que estão mortos pelo pecado, para tocar e comover, por vossas palavras doces e poderosas, os corações de mármore e derrubar os cedros do Líbano, e para enfim resistir ao demônio e a todos os inimigos da salvação. Eu me lembrei de uma frase que eu compartilhei no grupo não faz tanto tempo, de uma beata, que ela tinha paralisia, e aí ela passou a maior parte da vida dela acamada, mas ela era uma alma muito santa e que se oferecia como vítima de expiação. Ou seja, ela aceitava o sofrimento por amor a Deus, como Deus aceitou o sofrimento por amor a nós. E oferecia por amor a Deus, aceitava o sofrimento e oferecia por amor a Deus, por amor às almas, pela conversão dos pecadores. Aceitava com serenidade e alegria. Tanto que ela veio a se tornar conhecida como apóstola da consolação. Porque a forma santa dela lidar com o sofrimento dela consolava outras pessoas que sofriam também. E ela ensinava as pessoas a viver santamente seus próprios sofrimentos, sendo ela mesma um exemplo de que isso era possível, sabe? Ela diz uma frase muito marcante: se eu não ardo de amor, muitas pessoas morrerão de frio. Muitas pessoas morrerão de frio. E esse amor de que ela está falando pressupõe a fé. É amor com A maiúsculo.
Não é o amor meramente humano, o amor mundano, talvez, mas é um amor com A maiúsculo. É o amor de Cristo com que eu sou amado. E é o amor de Cristo com que eu posso amar. À medida em que eu amadureço espiritualmente e vou tendo cada vez mais esse olhar de Cristo para as outras pessoas e conduzindo as pessoas para Ele. Para Ele. Nenhum amor é amor tão verdadeiro se não se preocupa com a salvação da alma da pessoa amada. Ele é imperfeito e tem alguma característica de egoísmo se ele não leva em consideração a felicidade eterna da pessoa amada. Porque ele pode olhar somente para a felicidade temporal nessa vida da outra, né? Mas e a felicidade com F maiúsculo que a gente já começa a experimentar aqui, né? Lembram? O céu e o inferno começam aqui. É, pode ser experimentada já desde agora, desde essa vida. É o que os santos experimentaram. Ninguém duvida que Irmã Dulce e Madre Teresa de Calcutá, apesar de uma luta diária, de uma vida altamente cansativa, exaustiva, hiperexaustiva, eram pessoas extremamente felizes. Tanto que o sorriso delas contagiava. Eram pessoas altamente carismáticas, mesmo sendo pessoas sérias, como duas boas religiosas. E eram encantadoras, apesar de fisicamente, esteticamente, não serem as pessoas mais atraentes do mundo. Por causa da idade, porque nunca se importaram muito com a estética. Naturalmente, né? Fizeram um voto de pobreza. Mas eram pessoas encantadoras e uma beleza transcendia da face delas. A beleza da alegria em Deus. É o céu começando nessa vida. Então, esse amor de verdade que considera o bem do outro, né? Porque amar é querer fazer o maior bem possível a outra pessoa, né? Não é só querer fazer o bem a outra pessoa, mas querer fazer o maior bem possível a outra pessoa. Não é tipo, eu quero o seu bem, mas se você, se seu bem, de alguma forma, diminuir o meu, eu não quero mais o seu bem. Tipo, isso não é amar. Isso é ser simpático. Isso é ser simpático. É um nível muito rebaixado. Nem compara com o amor que Cristo nos fala, né? Então, amor de verdade, o que é amar de verdade? É querer fazer o maior bem possível a outra pessoa. Você quer o maior bem possível a ela. E do que você pode fazer, você faz o maior bem possível a ela, que está à sua disposição, porque você ama ela. E qual é o maior bem possível? É o próprio Deus. E é a eternidade com Deus. Uma eternidade feliz com Deus. Que já começa nessa vida, tendo uma vida com Deus. E uma vida feliz em Deus. E qual é o maior bem possível que eu posso fazer, já que esse é o maior bem possível? Aproximar essa pessoa de Deus. E a gente aproxima com o nosso exemplo e com as nossas palavras, né? Com as nossas palavras. Não somente com o nosso exemplo, não somente com as nossas palavras. Pois é, esse amor verdadeiro pressupõe a fé. Essa chama de amor pressupõe a fé. Não existe amor verdadeiro sem fé. Não existe amor verdadeiro sem fé. Que isso fique tatuado no nosso coração. O amor, essa virtude teologal, caritas, caridade, pressupõe a fé. Tanto é que tem essa ordem: fé, esperança e caridade. Essa ordem não é à toa. Não é à toa. Artigo 3, a graça do puro amor, que é outro dos maravilhosos efeitos que essa devoção produz numa alma que é fiel a essa devoção. Engraçado como São Luís fala, efeitos maravilhosos. É como se ele estivesse meio que fazendo um marketing da coisa, mas na verdade ele só está descrevendo ela. Ele só está descrevendo, porque de fato é maravilhoso mesmo. Ele experimentou isso na vida dele.
Quantos não experimentaram? Quantos santos não experimentaram as maravilhas de se consagrar totalmente à nossa mãe, Maria Santíssima, serem escravos dela e serem fiéis a essa escravidão, serem fiéis a essa consagração. O próprio São João Paulo II, que a gente citou mais cedo. Pois bem, a graça do puro amor. Isso se trata de um amor a Deus, sobretudo, porque nós corremos o risco de viver, nós cristãos, né? Não estou falando das pessoas que não são cristãs, mas nós cristãos viver uma relação com Deus que é baseada em temor servil. E isso não é bom. Num primeiro momento pode ser e é útil, tremendamente útil. Por exemplo, eu estou levando uma vida muito infeliz. Eu me converto por medo das consequências. Ok, mas Deus não é um tirano. Deus é um Pai misericordioso. Um Pai misericordioso que eu temo. Ele é o Rei dos Exércitos. O Senhor Deus dos Exércitos, como está na liturgia, né? Santo, 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 Senhor Deus dos Exércitos. Que isso está em Isaías. Os anjos cantavam isso a Deus, né? Na experiência mística que Isaías, o profeta, teve. Santo, 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 Senhor Deus dos Exércitos. Era o que os anjos falavam, né? A Deus. Ele é o Senhor dos Exércitos. E nós devemos temê-lo. Todos aqueles que se opõem a Deus devem temê-lo, mas nós devemos temê-lo não porque nos opomos a Deus, ou não porque pode dar ruim nós desconsiderarmos Deus, mas porque Ele é nosso Pai, temor filial. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, né? Isso está, se eu não me engano, em Eclesiastes. Porém, também a sabedoria que a gente adquire dos nossos pais biológicos está associada ao temor, a uma reverência que nós temos a eles, né? Honra teu pai e tua mãe, tipo, dá orgulho aos teus pais. Quanta sabedoria a gente não adquire de vida, né? De maturidade, quando a gente leva uma vida que considera muito seriamente honrar o pai e a mãe, né? Há muitos problemas psicológicos que vêm da ausência de honrar pai e mãe, inclusive. Muitos problemas de traumas mal resolvidos, etc. Tal. Tudo bem que tem alguns pais que não facilitam, mas verdadeiras travas de vida surgem da nossa relação com os nossos pais, e a cura está, curiosamente, nesse honrar pai e mãe. Inclusive tem uma abordagem que mais trata disso na psicoterapia moderna é a da constelação familiar. E curiosamente a solução para boa parte desses problemas, segundo essa abordagem, está no honrar pai e mãe. Mesmo nos casos em que nós sofremos bastante pelos pais que nós temos e que não foi uma escolha nossa, né? Mas a cura está em, de alguma forma, honrá-los. E honrá-los de verdade. Sabe? Então é isso, esse temor filial, que não é um medo de ser destratado, de ser excluído do reino de Deus e das coisas boas de Deus, de ser excluído de uma eternidade feliz. É o temor de ofender uma pessoa amada. Eu temo ofender quem eu amo. E isso vai acontecer provavelmente em algum momento ou outro, mas isso é algo que eu não quero mesmo. Me incomoda muito a possibilidade de que eu ofenda e machuque alguém que eu amo tanto. Dói na gente. É essa disposição que a gente deveria ter em relação a Deus. Esse temor. Eu temo desonrar alguém que eu amo tanto. Eu temo desonrar, magoar, ferir alguém que me ama tanto. Alguém que me quer tão bem. Por mais que eu seja humano e, portanto,
em algum momento, pelo menos, eu seja vacilão por ser humano, que eu caia aqui ou que eu caia ali. Não é isso que eu quero para minha vida e me dói muito essa queda, aquela eventual, porque eu não quero ferir, magoar, nem desonrar, nem destratar quem eu amo e quem me ama tanto. Então é esse puro amor que São Luís fala aqui, a graça do puro amor, que nos livra de todo temor servil e de tudo aquilo que vem junto com o temor servil, como por exemplo os escrúpulos, aquele peso de consciência gigantesco que pode surgir por conta de uma relação imatura com as coisas de fé, né? Um rigorismo excessivo. Devemos, claro, como São Luís fala, possuir um sadio desprezo de si mesmo, um sadio esquecimento de si mesmo, um sadio esvaziamento de si mesmo. Né? Porém, porém, é diferente. É diferente. Isso não quer dizer que a gente deva ter com Deus e com as coisas de fé um sentimento de que somos um nada ou somos, sei lá, somente máquinas de errar, ou que nossa dignidade é essencialmente ruim. Sabe? O medo, o escrúpulo, aquele peso, o aperto de consciência, sabe? Que muito nos rouba a liberdade interior. Muito nos rouba a liberdade interior. E por não saber lidar com isso, muita gente cai no extremo oposto e vai para o relativismo. Então não se trata de nem uma coisa nem de outra. Ambas as coisas são expressões são expressões de um mesmo orgulho. São expressões de um mesmo orgulho. Que a gente pode aprofundar no outro momento, mas não são aquilo que Deus quer para a gente. O que Deus quer para a gente é essa disposição de coração, de um temor de filho, não de um temor de escravo que tem medo das chibatadas do seu dono, sabe? Até porque a escravidão de amor aqui é uma outra, não é essa. Não é essa escravidão de chibatada. É a escravidão de filiação. Aquela voluntária. Grande confiança em Deus e em Maria. Pois é. Santíssima Virgem vos encherá de grande confiança em Deus e nela, porque não vos aproximareis mais de Jesus por vós mesmos, mas sempre por intermédio dessa bondosa mãe. Grande confiança em Deus e grande confiança na Virgem Maria. À medida em que vamos sendo fiéis a essa maravilhosa consagração, vamos alcançando esse maravilhoso dom do abandono em Deus, que é o âmago do âmago, o coração do coração, o cerne do cerne da pequena via. Essa atitude de confiança que é também uma virtude teologal, a virtude teologal da esperança, a virtude teologal de confiar em Deus. Esse ato de abandono, né? Esse virtuoso ato de abandono. Essa disposição de se abandonar em Deus. De se abandonar em Deus, se abandonando na Virgem Maria. Chegar a Cristo por meio dela. É um dos efeitos maravilhosos que a gente alcança, que a gente vai desenvolvendo, né? À medida em que a gente se mantém fiel a essa consagração, quando a gente abraça ela. Artigo 5º. A comunicação da alma e do espírito da Virgem Maria. Aqui está associado mais ao jeito de ser da alma da Virgem Maria. A personalidade da Virgem Maria.
Pois é, num certo sentido, sim, aprendermos com o jeito de ser da Virgem Maria, que é um jeito de ser tremendamente santo, complementando o nosso, não é que nós devamos abandonar nosso jeito de ser, ou que isso seja bom, mas que a Virgem Maria vem, a alma da Virgem Maria, nesse sentido, não é a alma da Virgem Maria vai se fundir à minha, não, a minha vai se desenvolver naquilo que é próprio da Virgem Maria e vai ser complementada nas características que são características da alma da Virgem Maria. Pois é, pois é. Transformação das almas em Maria, a imagem de Jesus Cristo. É quase que um complemento do artigo 5º, este artigo 6º. A alma da Virgem Maria é tremendamente agradável e deliciosa a Deus. De tal modo que, à medida em que nos aproximarmos do jeito de ser da Virgem Maria, nos aproximaremos de agradar a Cristo. Agradar a Cristo. Artigo 7º, a maior glória de Cristo. Outro efeito maravilhoso dessa consagração quando ela é bem vivida. Dar glória a Deus. E a Virgem Maria é esse meio maravilhoso que muitos santos reconhecem como meio mais excelente de dar glória a Deus. Meio mais excelente de dar glória a Deus. Entre N formas possíveis de dar glória a Deus, todas elas, não é que exista uma que seja melhor, é que todas elas podem se tornar melhor colocando a Virgem Maria na equação, digamos assim. Quando a Virgem Maria se torna meio dessa forma de dar glória a Deus. Então não há uma espécie de antagonismo ou competição. Tipo, existem formas de agradar a Deus e existe a forma de agradar a Deus, que é com a Virgem Maria. A forma de agradar a Deus, sim. Mas não é que, por escolher agradar a Deus por meio da Virgem Maria, eu abro mão das outras. Essas coisas andam juntas. A Virgem Maria se torna uma presença cotidiana na nossa vida, nas nossas intenções, nos nossos intentos, no nosso esforço, no nosso labor, na nossa luta, no nosso fazer, no nosso pensar, no nosso rezar. Quando nos mantemos fiéis a essa consagração, quando vamos buscando desenvolver isso. E assim, com o tempero mariano, tudo vai ficando cada vez mais saboroso para o próprio Deus. Sabe? A nossa vida se torna uma vida saborosa a Deus. Agradável a Deus, digamos assim. Vamos ao capítulo 8º, último dos capítulos do Tratado da Verdadeira Devoção, que trata das práticas particulares desta devoção. Ou seja, o que é próprio de um consagrado por esse método fazer? O que um consagrado por esse método deve fazer? A consagração é a primeira dessas coisas. A consagração, com a fórmula que São Luís traz no Tratado da Verdadeira Devoção, é a primeira das coisas. Depois dos exercícios espirituais preparatórios, que tem as 3 semanas, uma que trata do conhecimento de si mesmo, uma que trata do conhecimento da Virgem Maria e uma que trata de Cristo. Já explicamos o porquê dessa ordem nos encontros anteriores, mas sim, essas 3 semanas. E aí foram complementados nos exercícios espirituais os 12 dias preliminares para inteirarmos um mês. Porque São Luís ele nos fala dessas 3 semanas, mas 3 semanas não constituem um mês inteiro. Não constitui um mês inteiro.
E os exercícios espirituais de Santo Inácio constituem um mês inteiro. Então isso foi complementado posteriormente, mas o que ele fala como mais essencial são as 3 semanas. As 3 semanas. Conhecimento de si, conhecimento da Virgem Maria e conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Consagração depois dos exercícios espirituais. Passo 1. E também a renovação, pelo menos anualmente, dessa consagração, da mesma forma que a gente se consagrou pela primeira vez, fazendo os exercícios espirituais, pelo menos uma vez por ano. É um dos compromissos que o consagrado assume. Não necessariamente na mesma data em que a gente se consagrou, pode ser em outra. É preferível que seja na mesma. Pelo valor emocional que isso tem, pelo valor simbólico que isso tem, porque isso também gera uma disciplina. A nossa consagração é numa data. Essa data se torna especial na nossa vida. No ano seguinte, no ano seguinte, no ano seguinte, quase como um aniversário. Até porque ela é uma meio que celebração de um nascimento. Uma vez que a consagração pelo método de São Luís é a renovação do nosso nascimento para Deus, que é o batismo. Né? Então tem um caráter de aniversário, sim. Então é bom, é muito recomendável. Não é obrigatório, mas é muito recomendável mesmo que a gente renove na mesma data, de preferência. São Luís divide aqui as práticas particulares desta devoção, e eu já falei de uma delas, né? É a consagração depois dos exercícios preparatórios. Mas ele divide essas... Perdão. Vou ajustar o ventilador aqui. Voltei. O nariz começou a atacar. Mas voltemos. São Luís separa em práticas exteriores e práticas interiores. Essas práticas exteriores são somente exteriores? Não. São interiores e exteriores. Porque se elas forem só exteriores, vamos cair naquela falsa forma de ser devoto da Virgem Maria, os devotos meramente exteriores. Lembram que a gente falou numa das formações passadas e é conteúdo de um dos capítulos anteriores do tratado. Então são práticas interiores, mas que tem um lado exterior e visível. Né? A consagração é uma dessas práticas exteriores, porque eu me consagro na igreja, eu me consagro diante do Padre, eu me consagro diante dos fiéis que estão ali presentes. Pessoas estão vendo aquilo ali. Então é uma prática interior, porque eu estou fazendo aquilo ali do meu coração e aquilo ali é um ato espiritual, mas é um ato espiritual materializado, digamos assim. É diferente de uma oração mental, em que, sei lá, eu estou num lugar e ninguém nem faz ideia, mas eu estou ali conversando com Deus, conversando com a Virgem Maria, uma oração. O meu coração conectado com o sagrado. Não é? Que é um exemplo bem didático de prática totalmente interior. As práticas exteriores são interiores e exteriores. E essa é a primeira que São Luís fala, a consagração. São Luís fala uma coisa muito marcante aqui. Nenhum mundano, portanto, critique nem meta o nariz, dizendo que a verdadeira devoção está no coração, que é preciso evitar exterioridades, que nisto possa haver vaidade, que é preferível ocultar cada um a sua devoção. Em outras palavras,
É uma pessoa melhor aquela que somente é devoto no coração, exteriormente não tem uma devoção que tenha esse caráter exterior, a Virgem Maria, ou as coisas de Deus, ou as coisas de fé? Não, não é. Não é melhor essa pessoa que, digamos, foca só dentro, porque todas as pessoas são chamadas a edificar o próximo com atitudes virtuosas, não para ser querido, não para ser bem visto, mas pelo bem do próximo, para atiçar no próximo o desejo de Deus e das coisas de Deus, e atiçar no próximo uma vontade de viver em função de coisas melhores. E aí é muito importante. As práticas exteriores têm esse caráter de evangelização, têm esse caráter missionário também. E a gente não pode abrir mão disso. Tem uma religião totalmente privada, totalmente para dentro. Não, a religião é para dentro, né? Tipo, no sentido de que eu me conecto com Deus, tenho uma vida contemplativa, mas que transborda para fora. Que transborda para fora. Cristo tem que reinar no mundo também de forma visível. Também de forma visível. Então está, e São Luís condena isso daqui, altamente equivocado, aquele que condena esse aspecto exterior. Tipo. E aí ele cita, respondo-lhes com meu mestre. Perdão. A rinite atacou aqui. Respondo-lhes com o meu mestre, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Pois é. Também temos a obrigação de edificar o nosso próximo, levando uma vida piedosa. Não é levar uma vida piedosa para aparecer, por vaidade, por qualquer coisa parecida, né? Ou para soarmos como santinhos ou bonzinhos, mas para edificar o próximo. Recitação da coroinha da Santíssima Virgem. Essa é uma oração diária do consagrado. Silas, desde que você se consagrou, todos os dias você recitou a coroinha da Santíssima Virgem? Não. Muitas vezes eu deixei de recitar, miseravelmente. Assim como nem todos os dias após a minha consagração consegui rezar o texto. Seja por negligência pessoal, seja porque a própria rotina do dia estava extremamente extenuante e eu não pude parar nem para rezar o texto, nem para rezar o texto. Acontece na nossa vida, só que isso não pode ser o nosso padrão. Isso não pode ser o nosso padrão. As nossas quedas e as nossas faltas não podem ser o nosso padrão. E eis que isso se torna uma falta na gente, porque a recitação da coroinha, ela é um compromisso diário. É um compromisso diário do consagrado. É uma oração muito doce, muito simples. 3 Pai Nossos, 12 Ave Marias e saudações da Virgem Maria, que estão aqui no final do Tratado da Verdadeira Devoção. É muito interessante que a gente tenha impresso essa coroinha para a gente poder recitar ela, levar ela para onde quer que a gente vá. Ela é muito bonita. Ela, como o saltério de São Boaventura, é uma dessas práticas de piedade, de vida de oração à Virgem Maria, que mais nos ajuda a desenvolver esse afeto pela Virgem Maria. Porque São Luís usa palavras tão doces e tão delicadas para tratar com a Virgem Maria, que de tanto a gente rezar isso, é como se aquela doçura que ele usou para tratar com a Virgem
Virgem Maria tivesse saindo do nosso coração também na hora que a gente está recitando. Tipo, a gente inveja a doçura que ele tem no trato com a Virgem Maria. Aquela inveja santa, tipo, caramba, como eu gostaria de amar a Virgem Maria como a pessoa que escreveu isso ama, sabe? E não é que a gente vai começando a amar também de pouquinho em pouquinho. Não ouso dizer que no mesmo nível que ele, mas progressivamente a gente vai crescendo nisso. Vai crescendo de uma forma maravilhosa. Então, a coroinha é uma prática muito importante na vida de um consagrado. Tem a versão reduzida que não tem essas saudações, mas essas saudações são muito importantes. São muito importantes. É nela que está a doçura do que São Luís nos traz. Usar pequenas cadeias de fé. Ela não é obrigatória, essa prática exterior, mas é recomendável por São Luís. O consagrado tem que usar essas correntes? Não tem, não é obrigatório. Mas São Luís recomenda, como sinal da nossa escravidão por amor. Não sendo para chamar a atenção, elas podem servir para edificar o próximo, para nos relembrar que, pelos votos e compromissos do batismo, renovados por essa consagração, deixamos de ser escravos do pecado e das nossas más inclinações e de tudo aquilo que elas nos levam, nos tornamos escravos de Cristo. Nos mostra que não temos vergonha também de sermos servos de Cristo, servos da Virgem Maria. Antes isso do que ser servos do inimigo de Cristo nesta vida. Não tem meio termo. Ou somos de Deus ou não somos. Podemos ser um pouco de Deus ou muito de Deus, mas se nesse pouco de Deus não buscarmos crescer e ser mais de Deus, a gente vai diminuir. Não tem para onde correr. Santo Agostinho diz que, se tratando da vida interior, ou a gente avança ou regride. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ou eu estou crescendo ou eu estou diminuindo. Posso até estar crescendo numa coisa e diminuindo em outra. Só que aí meu crescimento vai se limitar num dado momento, porque eu estou diminuindo em outra coisa, eu vou começar a ser arrastado para a tibieza, para a mediocridade, para a indiferença às coisas de Deus. Para a mornidão, para o esfriamento e para a preguiça. Só um momento, mais uma vez. Limite. Voltei.
Obrigado pela paciência, pessoal. Não é por mal, creio. Então, outro motivo interessante da gente usar essas cadeias no pulso, de preferência, é que no meio dos nossos afazeres, tudo que a gente está fazendo, né, com as nossas mãos, está no nosso campo de vista direto. Então, olhar para a cadeia nos lembra que somos servos da Virgem Maria, somos servos de Jesus Cristo, nosso amado Senhor. Ou seja, é um verdadeiro lembrete da presença de Deus. E da nossa distinção, da nossa consagração. Distinção não no sentido de que somos seres melhores do que os outros, mas de que nós somos seres separados. Consagrado é isso, né? Um separado. Nos separamos do mundo. Estamos no mundo, mas vivemos sob uma outra lógica. Vivemos com as outras pessoas, mas vivemos sob uma outra lógica, diferente das delas, né? Devoção especial ao mistério da encarnação. Vocês vão ver na fórmula que essa consagração é uma consagração à Virgem Maria e a Jesus. E a Jesus na forma de sabedoria encarnada. É uma consagração à sabedoria encarnada. São Luís, inclusive, escreveu um livro só sobre isso. Só sobre isso. O amor da divina sabedoria. Que é um dos livros em que ele fala melhor sobre essa coisa maravilhosa que é a sabedoria da cruz. A sabedoria que se derramou sobre nós diante do Calvário. Pois é. Então, um consagrado a Jesus pelas mãos de Maria, segundo esse método, tem um carinho todo especial ao mistério da encarnação do Verbo. Todo especial. De modo que nas festas que remetem à encarnação do Verbo, em especial o Natal, e também todos os mistérios que estão associados à encarnação do Verbo, como por exemplo a Eucaristia, que pressupõe a encarnação do Verbo, de nosso Senhor Jesus Cristo, são muito especiais para nós. São muito especiais para nós. A gente medita neles com carinho maior. A partir de então, a partir daqui. E as datas especiais no calendário litúrgico, para honrar disso, se tornam datas mais especiais ainda para a gente. Ou devem se tornar datas mais especiais ainda para a gente. O Natal, meu Deus, nem se fala, esse período do Advento, se torna uma coisa extremamente mais valiosa ainda para a gente. Não é que ele não tenha valor sem essa consagração, mas a gente se força a alargar a nossa capacidade de perceber a grandiosidade que a igreja nos chama a contemplar no Advento. Então a gente busca, com mais dedicação ainda, saborear esses mistérios maravilhosos. E lá vamos nós, grande devoção à Ave Maria ao terço. Santa Teresinha dizia que ela gostava de rezar Ave Maria bem devagar, saboreando as palavras. Outra forma maravilhosa de crescer em afeto à Virgem Maria. De ter com a Virgem Maria uma relação que não é meramente cerebral, digamos assim, meramente mental. De mente para mente, mas de coração para coração. E
nós precisamos desenvolver essa relação afetiva com as coisas de fé e com as pessoas da nossa fé. A Trindade Santa, a Virgem Maria, São José, os nossos anjos, os santos, né? A fé não é para ser algo meramente cerebral. Com isso eu não estou querendo falar de sentimentalismo na oração, nem coisa do tipo. Mas afeto, amor, um amor que é um ato da vontade, mas não é a vontade pura e seca. É uma vontade revestida de afeto, de ternura, de coração para coração, não de mente para. Não somente daqui, minha inteligência, minha vontade, mas daqui. Se a gente não chegou lá, a gente não vai sair. Nunca, né? Tipo, se a gente não chegar lá, nunca, a gente não saiu nunca da pirralice espiritual. Lembra que eu disse algumas vezes que a santidade é uma maturidade espiritual, é outra palavra para maturidade espiritual. Então, que tem gente que, psicologicamente falando, né, Machado de Assis que diz isso, chega aos 50 sem ter saído dos 15, pois é, a gente pode chegar ao final da vida sem ter saído da idade de um bebê, do ponto de vista espiritual. Se a nossa relação com Deus e com as coisas de fé, com as coisas da nossa religião, que é a religião, né? As coisas da religião, elas são, se elas se limitam somente ao cerebral da coisa, tem que ter, com certeza, é isso que guia. O amor é um ato da vontade, é a escolha, mas não é somente isso. Não é somente isso. É um ato da vontade iluminada pela nossa inteligência, direcionada pela nossa inteligência, iluminada pela graça. O amor, mas não é somente isso. Leva aos nossos afetos também, puxa os nossos afetos. Precisamos amadurecer nossa relação afetiva com Deus. E com a Virgem Maria, e eis uma forma maravilhosa, saborear a Ave Maria e o terço. Primeiro que o terço, rezar o terço todos os dias, é algo próprio de todo e qualquer católico, sincero. Mais uma vez, Silas, você conseguiu rezar o terço todos os dias desde a sua conversão? Não consegui. Mas os nossos erros não são o nosso padrão. Nós devemos buscar sempre manter essa constância. Sempre. Muitas vezes eu deixei de rezar o terço, seja por negligência, seja por impossibilidade mesmo. Eu deixei de tentar rezar o terço todos os dias? Nunca. Deixei de lutar para oferecer esse buquê de flores à Virgem Maria, porque há santos que comparam isso. Recitaram uma Ave Maria com amor é como entregar uma rosa à Virgem Maria. Então a gente está entregando um buquê enorme à Virgem Maria toda vez que a gente reza um texto com amor por ela, né? Então, eu desisti de demonstrar amor à Virgem Maria? Não desisti. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Se caiu, está vários dias sem fazer isso, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu gosto muito de um gráfico que ele mostra que o nosso melhor não é o mesmo todos os dias. A gente pensa, poxa, eu vou dar o meu melhor, vou dar o meu melhor. Mentalmente, o nosso melhor é como se fosse uma linha, né? Meu melhor, opa, não deu o meu melhor. Meu melhor, opa, não deu o meu melhor. Mas, na verdade, o nosso melhor varia. Às vezes o nosso melhor está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Com um gráfico em zigue-zague. Porque pode ser que eu esteja doente, pode ser que eu esteja com uma porrada de demandas que me peçam de atentar para minha leitura espiritual, para um ou outro compromisso que eu tenha, né? Então,
Às vezes umas coisas crescem, por mais que o planejamento seja bem feito, que a nossa vida seja ordenada, às vezes acontece que uma coisa acaba exigindo da gente mais do que a gente gostaria. E bagunçando o resto, né? Pelo menos temporariamente. Acho que a gente não pode deixar. E são as baixas, né? Tipo, mas não é um zigue-zague assim que, se a gente for olhar mais de hoje, vai estar uma. Quando a gente olha de perto, tá um zigue-zague. Meu melhor hoje é isso, meu melhor hoje é isso, meu melhor. Sempre tentando dar o nosso melhor, né? Mas não, quando a gente olha de hoje, é a hora melhor, hora pior. Às vezes uma queda brusca, mas sobe. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Sobe, desce. É a vida, né? Mas quando a gente olha de longe, é como se fosse uma linha. Sempre crescendo, ó. Hora sobe, hora desce. Altos e baixos da vida. Mas, de forma geral, o plano de fundo é um crescimento lento e constante. Zigue-zague, altos e baixos, mas crescendo. Indo de uma diagonal a outra. Não de uma face a outra. Do gráfico, digamos assim. Mas de uma diagonal a outra, de um canto a outro. Esse deve ser o nosso plano de fundo. Um crescimento lento e contínuo, apesar das nossas quedas. Apesar das nossas fraquezas. E o terço é essa oração tão maravilhosa na vida de um cristão. Um consagrado deve ter ainda muito mais em conta a récita do Santo Terço. O fuzil, né? O rosário. São Padre Pio uma vez esqueceu o rosário dele, se eu não me engano, na cela dele. Aí ele pediu alguém: minha arma, cadê minha arma? Cadê a arma? Ninguém estava entendendo ele. Aí depois entenderam que era o rosário dele, a arma, o fuzil dele, o Santo Rosário. O Santo Rosário. E, como dizem, né? Não se pode sair desarmado de casa. Tem que levar o Santo Terço. Onde quer que nós vamos. E nos acostumar a rezar o terço sempre. Sempre. É prática obrigatória do consagrado. A recitação do Magnífica, que é a poesia da Virgem Maria. A Virgem Maria nos mostrou que ela tem uma vocação poética maravilhosa, né? Minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, que olhou para a pequenez de sua serva. Poeta de altíssimo calibre, a Virgem Maria. São palavras tão divinamente inspiradas. E da mesma forma que a gente reza o Pai Nosso com toda a convicção e gosto de que é uma oração que nos foi ensinada pelo próprio Cristo, olha que delícia, podemos recitar uma oração com gosto que foi ensinada a nós pela própria Virgem Maria. Pois é parte da vida do consagrado também. A récita magnífica. E o desprezo pelo mundo, sétima e última prática exterior. Interior e exterior ao mesmo tempo. E é notável que São Luís coloque isso como uma prática exterior, então uma prática somente interior. Devemos dar testemunho no mundo de que não agimos em função dos valores do mundo. Ou então não edificaremos os nossos próximos. Precisamos levar uma vida de modo que fique evidente e patente pela nossa vida que existe um outro caminho possível. Não que sejamos melhor, mas que o nosso caminho, o caminho que escolhemos trilhar é melhor. E que essas pessoas também nasceram para trilhar esse caminho melhor do que o que elas estão vivendo. Que é o caminho de uma relação com Deus que começa nessa vida e culmina numa eternidade feliz na outra.
Então não há nada de vaidade nisso, não há nada de senso de melhor, eu sou melhor, eu sou mais digno do que você, ou coisa do tipo, né? Não, é eu com a minha vida atesto que existem alegrias maiores em função das quais vale a pena viver. E isso também é para você. E é exatamente por isso que eu faço questão de que minha vida seja um sinal claro de que existe eternidade. Que a vida da gente não se resume a esse plano daqui. De que a vida da gente não se resume à materialidade das coisas. De que existe Deus. De que existe o Deus que se encarnou por amor de nós e derramou seu sangue por amor de você. Então esse desprezo pelo mundo e pelas coisas do mundo não é algo somente do nosso coração. Tipo, eu me abstenho do mundo, mas exteriormente também, porque ele é para ser um testemunho. Nosso Senhor falou sobre isso, trouxe aqui, citou, né, na verdade, lá no começo. Vou citar novamente. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então esse desapego e desprezo pelo mundo não é algo para ficar somente no coração da gente. Ele é apostólico. Tem que ter gente no mundo que com sua própria vida, com suas próprias palavras, óbvio, mas com sua própria vida, junto às suas palavras, essas duas coisas intimamente grudadas, né, casadas, não somente uma delas, mas as duas, de forma bastante intensa. Pessoas que nos mostram que os bens desse mundo, esses bens passageiros que a gente pode perder, eles não são nada em comparação com os bens eternos, com os tesouros espirituais que a gente acumula no céu, e que a gente já experimenta nesta vida, com as bem-aventuranças. Tem gente que está se matando por causa de mulher, por causa de homem, por causa de riquezas, por causa de posses, por causa de profissão, por causa de time, por causa disso ou por causa daquilo. A nossa vida tem que ser um farol gigantesco de desprezo por estas coisas, não porque elas sejam ruins, mas porque é ruim viver em função disso, quando estas coisas são só instrumentos, meios, e o fim é Deus. Ou seja, quando a gente trata coisas que são meios como fins, sendo que o fim é o próprio Deus. Né? Ordenar tudo a Deus. Ordenar tudo ao bem. E ordenar tudo segundo a ética de Deus. Né? Tem uma frase que eu me esqueci qual é o autor, mas ela me marcou muito recentemente. A nossa relação com Deus e a nossa redenção em Cristo, ela não é uma garantia de livramentos sobrenaturais na nossa vida e nas nossas coisas, mas ela é uma garantia da possibilidade do uso sobrenatural de todas elas, do uso sobrenatural de todas as coisas, ou seja, de poder viver santamente todas as coisas que não atentam diretamente com Deus, né? Ou seja, que não contradizem Deus. Minha relação afetiva, meu namoro, meu casamento, minha relação de pai, minha relação de mãe, minha relação de filho, minha profissão, meus gostos, meus hobbies, tudo isso pode ser vivido de forma santa. Até o meu me arrumar, me cuidar
cuidar da minha estética, cuidar de mim mesmo. Isso pode ser feito por uma razão santa, para servir beleza ao mundo. Porque a beleza é serviço, é para ser servida, né? Se apresentar a melhor versão de si para o outro, né? É uma forma de não ser avarento. Porque avarento é aquele que mão fechada, né? Não dá aos outros. Só que quando a gente lembra que o mais importante do que dar algo é dar-se a si mesmo, pode ser que a gente não esteja entregando a nossa melhor versão. Pode ser que eu, Silas, não esteja entregando a minha melhor versão. Como namorado, como filho. Eu não esteja entregando o melhor amigo que eu possa ser, o melhor profissional que eu possa ser. E pode ser que eu me torne o melhor dentro do que eu posso, né, dentro das minhas possibilidades, por amor a Deus. E isso é santo. Pode ser que eu me arrume para ficar bonito, para ficar elegante. Pode ser que eu faça isso por amor a Deus, porque Deus merece o melhor de mim e porque eu quero oferecer o melhor de mim para o meu próximo. Então, o desprezo pelo mundo, ele não quer dizer que eu devo rasgar minhas roupas, me vestir de saco e passar a levar uma vida eremítica ou franciscana. Não. Mas é sim para, assim como ele, só que no meu estado de vida e nas minhas circunstâncias, anunciar e anunciar com a mesma ênfase e com a mesma intensidade do meu estado de vida, como profissional, como esposo, como pai, mas no mesmo grau, assim, digamos, né? Anunciar que existe uma vida que vale mais a pena ser vivida, que é uma vida de Deus. Que é uma vida de Deus. E vamos às práticas especiais e práticas interiores, para os que querem tornar-se perfeitos. Pois bem, São Luís cita aqui nessas práticas algo que está na liturgia. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. E para Cristo. Né? Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A voz de Deus Pai Todo-Poderoso. Toda honra e toda glória, agora é para sempre. É o que o sacerdote fala depois de ter terminado, né? A consagração da Divina Eucaristia. Devemos levar uma vida com Cristo, por Cristo e em Cristo e para Cristo, né? Uma vida intimamente unida a esse bom Deus que culmina nele, que está orientado por ele, a ele, né? E a forma mais maravilhosa de se viver isso é utilizar a Virgem Maria como meio, fazer todas as coisas por Maria, com Maria, em Maria e para assim viver esse por Cristo, com Cristo, em Cristo e para Cristo. E São Luís nos explica: fazer todas as ações por Maria. É preciso em tudo obedecer à Virgem Maria e considerar o discernimento dela. Fazer tudo por amor a ela. E assim, agradando ela, agradaremos o próprio Deus, que será agradado pela Virgem Maria. E pelo quanto que ela nos ama e se oferece por nós que nos oferecemos por ela. Perdão. Não tá tão fácil, mas vamos que vamos. A Virgem Maria nunca se deixa superar em generosidade. Se a gente faz um bem à Virgem Maria, meu Deus,
quantos bens ela não faz, né? É aquela história quando o homem dá um passo em direção a Deus, Deus dá 5 passos em direção a ele. Né? Mesma coisa com a Virgem Maria, né? A gente pode dizer. Ela não se deixa superar em generosidade. E Deus não se deixa superar em generosidade quando somos generosos à Virgem Maria. Deus trata de modo todo especial e único aqueles que honram a Virgem Maria e tratam ela muito bem e vivem carregados de um amor intenso e profundo por essa mãe maravilhosa, que é nossa mãe. Então, fazer tudo por Maria, fazer com Maria também. É mister fazer todas as ações com Maria, isto é, sob o olhar amoroso e terno dessa mãe maravilhosa. Fazer tudo na presença da Virgem Maria. Estou cozinhando, me recordo da Virgem Maria, ela está bem comigo, no coração. Não é que ela seja onipotente, mas todos nós participaremos no céu das propriedades de Deus. Os católicos orientais, os ortodoxos, eles usam uma palavra muito curiosa para isso, para descrever essa situação. Não seremos deuses, mas seremos deiformes, ou seja, seremos como deuses. Então, participaremos das propriedades de Deus. Uma delas é quem está diante da presença de Deus goza da possibilidade de estar conectado conosco, na nossa presença mesmo. Se eu estiver aqui ou se eu estiver ali, eu posso estar aqui ou estar ali, a Virgem Maria está comigo, passando na frente de tudo, me protegendo com o seu manto, mas sendo essa presença amorosa. No meio dos meus trabalhos, a Virgem Maria está aqui comigo. Como se eu estivesse aqui trabalhando na máquina, no computador, e a Virgem Maria estivesse aqui, enfiando, bordando do meu lado e sorrindo para mim. E eu dou o melhor de mim para ela, porque ela merece o melhor de mim. Estou cozinhando, me recordo, meu Deus, será se a Virgem Maria era uma boa cozinheira? Sem sombra de dúvidas, ela era, porque foi a mulher mais santa de todas. Assim. A vocação dela passava por isso, então ela, sem sombra de dúvidas, dava o melhor de si. Então, caraca, a Virgem Maria deveria ser uma cozinheira de mãos cheias. E eu penso, como eu gostaria de saborear o alimento feito pela Virgem Maria, né? E eu penso, como eu faria melhor se o que eu estivesse fazendo fosse para ela se alimentar, né? Tipo, ela estivesse com fome, só tivesse eu para alimentar ela. Então eu dou o melhor de mim ali e faço por amor a ela, sabe? Mas tudo com ela. Estou diante das pessoas que eu amo, estou no carro, estou no metrô, estou no trabalho, mas eu estou com Maria, meu coração pecador unido ao seu imaculado coração. Minha presença no mundo acompanhada da presença da Virgem Maria. E quando a gente vive esse fazer todas as ações com Maria, quando a gente se faz presença no mundo, também a Virgem Maria se faz presença com a gente. Sabe? Tem pessoas que, num dado momento, pode ser que a gente enxergue nelas, caramba, é como se Deus estivesse aqui com essa pessoa. Tipo, só para essa pessoa daqui é como se Deus estivesse mais aqui do que antes, sabe? Mesma coisa em relação à Virgem Maria, mesma coisa em São José. Pode ser que minha presença seja sinal da presença de São José no mundo, de tão íntimo que eu tô dele. Mesma coisa com a Virgem Maria. Pode ser que, ao estar presente num lugar, a Virgem Maria esteja presente pela minha presença, porque eu estou intimamente conectado com ela, ou estou sendo instrumento da presença dela naquele ambiente. Então, não é só para a gente. Esse fazer todas as ações com Maria desembocam no nosso próximo. É apostólico, é missionário também. Não é apenas contemplação. A contemplação cristã
ela é maravilhosa porque ela se derrama no próximo, ela não é um fechamento em mim mesma, ela transborda. A contemplação da vida cristã, né? Fazer todas as ações em Maria. Em Maria. Pois é. Tudo aquilo que fizermos não apenas é pela Virgem Maria e para a Virgem Maria, né? A gente vai falar do para Maria já já. Não é só por a Virgem Maria, eu vou fazer isso por você. Né? Aceitar os sofrimentos da nossa vida. Tipo, um pai de família, uma mãe de família, às vezes aguentam humilhações no trabalho por amor à sua família, por amor ao seu filho, que precisam sustentar a família. O pai precisa sustentar a sua família. Então, às vezes ele pode até chegar mal em casa. A esposa vai perguntar o que aconteceu. Ele, nada. Ele não quer levar aquele sofrimento para dentro. Né? Pode ser difícil ele se transfigurar uma outra pessoa e depois de ter tido um dia péssimo no trabalho, tá sorrindo em casa, tá oferecendo o melhor de si, mas normalmente, pelo menos, ele consegue não trazer, quando ele ama, né? Não trazer aquele sofrimento para dentro de casa. Porque ele aceitou aquilo pela esposa, ele aceitou aquilo pelos filhos. Eu vou fazer isso por você, eu vou fazer isso pelos nossos pequenos. Então, fazer por Maria. E fazer com Maria, fazer na presença dela, né? Amorosa dela, unido com Maria, unido a Maria. E também esse fazer as ações em Maria. Em Maria, no sentido de na escola da Virgem Maria. Tudo que eu estou fazendo na escola da Virgem Maria. Eu estou fazendo em aprendizado. Eu estou fazendo em imitação da Virgem Maria. Lutando para em tudo imitá-la. Para em tudo aprender com ela. Para em tudo enxergar as coisas como ela estaria enxergando se fosse ela vendo o que eu estou vendo. Tudo em Maria e tudo para Maria. Para entregá-la. Para oferecer como um filho oferece a sua mãe. É um presente maravilhoso honrando a sua coroa. Honrando a sua rainha, né? Pois é. É uma coisa linda. É uma coisa linda. E tudo isso que a gente faz com Maria, por Maria, em Maria e para Maria, é em última instância com Deus, porque não há presença da Virgem Maria sem presença de Deus. Não há essa hipostasia. Eu estou me aproximando demais da Virgem Maria, logo vou me afastar de Deus. Não, é extremo oposto. Não há algo que seja da Virgem Maria e não seja completamente de Deus. É exatamente por isso que a gente recorre a ela. Porque a Virgem Maria é a plenitude da presença de Deus numa criatura. Ela é um sinal certeiro da presença de Deus. Se a Virgem Maria está ali, Deus está ali. Inequívoco. Inequívoco. Se é por Maria, é por Deus. Se é com Maria, é com Deus. Se é em Maria, é em Deus. Se é para Maria, é para Deus. Aqui não guarda nada para si. Pois é, queridos. E aí o São Luís nos dá um suplemento aqui. Modo de praticar esta devoção na Santa Comunhão. Humilhar-vos-eis profundamente diante de Deus. Renunciareis ao vosso íntimo corrompido e às vossas más disposições, ainda que vosso amor próprio vos faça parecer boas. Renovareis a vossa consagração. A cada comunhão sou todo vosso, minha querida Senhora, com tudo que tenho.
Suplicareis a esta boa mãe que vos empreste seu coração, para que com as mesmas disposições receber de seu filho, para que com as mesmas disposições receber no nosso coração, né, o Cristo que é filho da Virgem Maria. Durante a comunhão, prestes a receber nosso Senhor Jesus Cristo, dir-lhe-eis 3 vezes no Pater: Domine, non sum digno, Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada. Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não sou digno. A Cristo. Disse isso ao Pai, disse isso ao Filho, disse isso ao Espírito Santo. Domine, non sum digno. Non sum digno. E a cada uma desses diálogos com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, só que em primeiro lugar se dirigindo a Deus Pai e depois a Deus Filho, depois a Deus Espírito Santo, fazer menção à Virgem Maria, que é filha bem amada de Deus Pai, que é mãe de Deus Filho e que é esposa do Divino Espírito Santo. Não sou digno, mas sou servo da vossa filha. E peço-vos, vinde a mim. Não sou digno de receber-te, meu Senhor, mas sou servo da vossa mãe. E te peço, vinde a mim e renovai. Por amor a ela, vinde a mim e frutificai esse santo sacramento. E dizer ao Espírito Santo: não sou digno, Domine, não sou digno. Senhor, eu não sou digno de receber o vosso amor por este sacramento. Mas vinde a mim por amor de vossa fiel esposa, de quem sou servo. E depois da Santa Comunhão, inteiramente recolhidos em recolhimento interior, introduzimos Jesus no coração da Virgem Maria em oração. Entregamos Cristo aos braços da Virgem Maria e adoramos Ele nos braços dela. Que coisa linda! Pedimos ainda, podemos pedir a Jesus, em união com Maria, que por meio dela venha à terra o seu reino, ou a divina sabedoria, o amor divino e o perdão dos pecados, ou qualquer outra graça, mas sempre por Maria e Maria. Pedir a Jesus e a Maria que eles cresçam em nós e se multipliquem fora nos outros. Enfim, é assim que se termina o tratado, com essa orientação que eu recomendo a todos que leiam. É muito curta, recomendo o tratado todo, mas deixar como dever de casa. Leiam essas disposições para receber a Sagrada Eucaristia que São Luís nos deixa logo no finalzinho do tratado. No dia da consagração, como vai ser? É bom que eu informe ao sacerdote que eu vou me consagrar ou renovar a minha consagração, para que ele esteja seguinte. Se ele achar interessante, ele pode destinar um momento da missa para isso. Só que ele não é obrigado. E não acontecendo assim, só para constar, a consagração acontece depois da comunhão. Porque depois de ter recebido a comunhão, que eu ofereço o Cristo que eu recebi nos braços da Virgem Maria pela primeira vez. Depois de, pela primeira vez, ter pedido à Virgem Maria para receber Cristo comigo. Então, toda vez que a gente vai comungar agora, a gente comunga com a Virgem Maria. Pede a ela que receba Cristo com a gente no nosso coração. E uma vez comungado, entrega Cristo à Virgem Maria. Entrega Cristo à Virgem Maria em reparação ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração dela, mas entrega ela nos braços dela em oração e adora Cristo nos braços dela, como que se ele estivesse num sacrário ou num ostensório. E disse que a Virgem Maria é o primeiro ostensório de amor, né? Tem até a musiquinha.
E aí recitamos a consagração. Silas, eu preciso de velas, não é obrigatório, mas você vai estar renovando os votos do batismo. Então é até interessante que tenha, mas não é obrigatório. A cadeia eu coloco em que momento? Em primeiro lugar, abençoa, pede ao padre para abençoar a cadeia, né? Mas você coloca depois de já consagrado, não antes. Se quiser, né? Não é obrigatória a cadeia. E fazendo tudo isso, parabéns. Aí que começa, porque a consagração não é um fim. Ela é um ponto de inflexão, um ponto de virada na nossa vida. Ela é para si. E de fato é à medida em que eu me mantenho fiel a ela. Mas ela é o começo de uma jornada. Veja, é o começo do em Maria, com Maria, por Maria e para Maria. Ela não é um fim. Certificado, consagrado pelo método de São Luís. 30 horas no currículo, né, para botar lá no LinkedIn ou em qualquer coisa parecida. Não. Ela é o começo, não é um certificado, é um começo. Ela é um meio. Ela não é um fim. Ela é um meio. E aí, tendo feito isso, se alegre. Se alegre. Entraram para o exército da Imaculada. Então não espere que as coisas sejam fáceis, mas tenho certeza de que, à medida que nos aproximamos delas, ficam, em certo sentido, mais fáceis, porque contamos com a sua presença e com o seu consolo, e com a sua intercessão também, né? Mas fica muito mais gostoso, muito mais saboroso, muito mais doce, muito mais terno o nosso caminho. Sem dúvida, sem dúvida. E é isso, meus queridos. Alguma dúvida? Algo que queiram mencionar, citar? Fiquem à vontade. Se não, ok. Encerremos com a oração. Contem com as minhas orações pela consagração de vocês e rezem por mim também. Silas, Sim. aqui na minha cidade, os padres não têm abertura para essa escravidão de Nossa Senhora. Eu posso ir à missa em segredo, sem falar nada, para me consagrar? Pode. E aí você recita a fórmula após a Eucaristia. Você não precisa fazer isso na frente dos outros. Você não precisa subir na frente ali do altar ou coisa do tipo, pegar o microfone e recitar. Depois da Eucaristia, da Santa Comunhão, você recita a fórmula em seu coração, mas com palavras, como uma oração verbal. Você recita a fórmula e se considere consagrada, porque você está. Depois disso. Tudo bem. É festa do céu. Porque É festa do céu. uns anos aqui atrás, uma turma daqui da minha cidade foi se consagrar. Ele não fez a missa, não deixou o pessoal usar véu, nada disso. Sei como é. E as pessoas na hora da comunhão se ajoelhava diante do sacerdote para receber. Ele fazia levantar, ele não aceitou de jeito nenhum. Que infelicidade, porque num primeiro momento chega a parecer que é só um sacerdote que é o que São Luís chama de devoto escrupuloso, né? Que acham essas coisas, essa dedicação e esse amor à Virgem Maria um exagero, uma afetação ou alguma forma de fanatismo, quando não é. Pessoas imaturas podem se consagrar e viver a consagração de forma imatura e atrair uma certa fama muito ruim para a consagração. Isso pode acontecer, mas a culpa não é da consagração. Não é da consagração, em certa parte é isso aí.
pessoas que não dão um bom exemplo. É como você, por exemplo, tem gente batizada que mata, tem gente batizada que rouba. O problema está no batismo? Não. Não está de modo algum. Então, poderia só ser uma impressão equivocada, né? Tipo, São Luís fala dos tipos de formas de não ser um verdadeiro devoto da Virgem Maria, né? Então, é uma falsa forma de ser devoto, devoto escrupuloso. Mas não é só isso. Quando ele impede as pessoas de comungarem, ou seja, receber Cristo com a devida reverência que ele merece, de joelhos, ele está mostrando algo mais do que apenas escrúpulo. Infelizmente. E reze por ele. Reze por ele. Reze por ele mesmo. Porque os sacerdotes que fazem isso necessitam das nossas orações. Não é que a gente do alto olhe para baixo e veja eles, vamos rezar por essas pobres almas, mas essas atitudes indicam que interiormente a pessoa está um pouco, né, afastada de Deus e do serviço de Deus e da reverência necessária a Deus e às coisas de Deus, ao ponto de impedir que pessoas recebam Cristo com a devida reverência que Cristo merece. Isso é um sinal muito, muito contundente, né, de que o próprio padre não tem essa reverência por Cristo e pelas coisas sagradas, o que é muito incômodo. Logo o padre, logo o sacerdote, alguém que é consagrado a Deus, né? Então é um contratestemunho tremendo da parte do padre. Mas exatamente por isso ele carece das nossas orações. Das nossas orações. E não podemos parar nisso. Muito pelo contrário, devemos crescer no amor à Virgem Maria e ter por Cristo a reverência que os outros não têm. Lembram que, não sei se vocês recordam disso, mas em Fátima, o anjo de Portugal ensinou as crianças a fazerem uma oração de reparação, que é muito famosa na adoração eucarística. A maioria das pessoas que adora Cristo na Eucaristia e reza essa oração não sabe de onde veio, mas foi o anjo de Fátima que anunciou, que ensinou aos anjos o que? Aos pastorinhos, aqueles anjinhos, né? Aos pastorinhos de Fátima, essa oração de reparação. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então, não apenas não devemos parar nisso, mas devemos amar a Cristo e a Virgem Maria pelo que eles não são amados por aqueles que deveriam. Se tem alguém que deveria amar de forma toda única, especial e ser reverente de forma mais especial ainda a Deus e as coisas de Deus, são os sacerdotes, né? Mas louvado seja Deus, estamos numa crise, infelizmente, né? Sempre teve coisa parecida na igreja, mas a gente está diante de uma crise na igreja que não é pequena, né? Não é pequena. E essa crise mostra como a igreja está faminta de santos, porque a solução para essa crise é mais santidade. Eu não posso oferecer santidade das outras pessoas, eu posso lutar para ser uma pessoa santa, para ser o que está faltando à igreja, digamos assim, né? Para ser o que está faltando. Ser o que está faltando no mundo. É isso que podemos fazer e rezar por todas as pessoas. Com essa mesma oração que o anjo ensinou aos pastorinhos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. E por todos aqueles que são pedra no caminho ou pedra no sapato daqueles que querem vos amar de forma mais única, vos adorar e vos amar. É isso, basicamente. É isso, meu irmão. E louvado seja Deus, obrigado pelo seu sim.
obrigado pelo seu sim. Sério, é festa no céu quando uma alma se aproxima mais da Virgem Maria. Você vai se consagrar agora? Primeira vez, é? É, Nossa! E toda essa sua preparação foi aqui nesse apostolado, junto com a gente? foi. Nossa! Se fosse só você, já teria valido a pena, sabe? Eu já tinha comprado esse tratado para mim há algum tempo, mas Deus quis agora, e a Virgem Maria também. Se fosse só por você, já teria valido muito a pena. Totalmente. Faria tudo de novo. Tudo de novo. Mas não é. É por Bela também. É por todos os outros que vão ver esses áudios aqui. Que vão ver essa formação depois. Os que não puderam estar aqui, mas leram o tratado, estão fazendo os exercícios espirituais. Essa turma realmente é pequena, mas lembrem que os apóstolos, bem, a igreja começou com 12, né? 12 não, 13, que tem a Virgem Maria também. Quer dizer, 12 porque tiveram que eleger um outro apóstolo no lugar de Judas, né? Então 12. A Virgem Maria é um dos 12. E Maria Madalena, né? Apóstola dos apóstolos e os outros. Mas a gente costuma falar 12 de uma forma simbólica. Começou com poucos, né? Com um punhadinho de gente. Começou com um punhadinho de gente. Então, olha para os santos. A gente tem que atentar na qualidade mais do que na quantidade. Na quantidade, com certeza, queremos que todas as pessoas se salvem e levem uma vida plena em Deus, mas focando na qualidade. Né? Meu Deus. Meu Deus. Eu fico muito feliz por você, Rosineide, mesmo. De coração, eu vou rezar muito por você. Conte com isso e reze por mim. Tá bem? Amém. Rezo sim. Massa. Rezemos 3 Ave Marias e um Salve Rainha, agradecendo a Virgem Maria por tudo até aqui, oferecendo a ela todas as pessoas que vão se consagrar nessa festa, tanto por esse apostolado quanto por outros. E para que possamos viver cada vez mais com Maria, em Maria, por Maria e para assim ser sinal da presença de Deus no mundo, ser sal da terra e luz para esse mundo que tanto carece de gente santa. Que Deus seja santo em nós. Que Deus seja santo em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus e nossa, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, meus queridos, até mais. Fiquem com Deus, com a Virgem Maria. Qualquer coisa me chame em privado e contem com as minhas orações. Estou muito orgulhoso de vocês e, inclusive, quem vai ver esse vídeo depois, mesmo, de coração. Vocês são a razão de ser disso. Que a Virgem abençoe vocês.